Parte 1. A busca de Deus. Continuação do capítulo 2. Um coração firme na palavra de Deus. Raízes são para armazenamento. As raízes servem como um reservatório daquilo que nós precisamos. Em Jeremias 17, do 7 ao 8, nos fala que a pessoa que confia no Senhor é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Esta alma confiante, cujas raízes estão sugando a água da vida, exibirá algumas qualidades. Em primeiro lugar, ela não terá medo do calor ardente, mesmo que os dias se transformem em um longo ano de seca. Ao contrário, suportará o calor com folhas verdes, como diz no versículo 8. O reservatório que ela tem na palavra de Deus a sustentará no calor ardente, independente de quanto tempo ele dure. Ela também dará seu fruto fielmente. Não deixará de frutificar, mesmo em tempos de seca. Por armazenar alimento do próprio Deus, ela será como uma árvore da vida, produzindo na estação própria e fora dela. Em Salmos 1:3, podem ler. Enquanto você e eu extraímos regularmente o alimento necessário da palavra de Deus, Ele cria em nós um reservatório de esperança e força nele. Então, quando os tempos forem ásperos, nós não estaremos vazias. Não secaremos, não nos despedaçaremos, não morreremos. Não nos faltará nutrimento, não ruiremos, esvaziaremos ou desistiremos. Em vez disso, simplesmente saberemos buscar nosso reservatório secreto de alimento e dali tirar o que Deus nos tem dado, o que precisamos naquele momento. Estaremos preparadas para ir de força em força. Veja Salmo 84, 7. Foi exatamente isso que aconteceu comigo durante a doença da minha sogra. A hospitalização dela foi uma crise que desafiou minha resistência. Meu marido, seu filho único, estava em uma viagem internacional e literalmente fora do nosso alcance. Por causa das constantes exigências deste período difícil, eu não tive possibilidade de manter meus momentos silenciosos. Enquanto estava ao lado da cama de Lois, enquanto cuidava dela, não tive outra opção senão buscar meu reservatório. E o que achei armazenado ali? Como evidência da graça maravilhosa de Deus, achei força em muitas passagens da Bíblia que tinha memorizado durante os anos. Recebi energia espiritual dos salmos lidos, estudados e recitados nas horas matinais e silenciosas a sós com Deus. Enquanto tocava seu poder pela oração, experimentei em meu coração a paz de Deus, que excede todo entendimento, como diz em Filipenses 4:7. E fui fortalecida pelo exemplo do meu Salvador e de um grande número de homens e mulheres da Bíblia, que também acharam de que precisavam da palavra de Deus. Raízes profundas nas verdades de Deus são definitivamente necessárias como reservas para os tempos tempestuosos. Raízes são para apoio. Sem um sistema de raízes bem desenvolvido, nossa copa se torna insuportável, uma pesada folhagem sem nenhum apoio. Sem o trabalho de uma rede de raízes fortes, cedo ou tarde teremos de nos apoiar em uma estaca, amarrados, sustentados, endireitados até que o próximo vento bata e caiamos novamente. Mas com raízes firmes e saudáveis, nenhum vento poderá nos derrubar. Sim, o apoio de um saudável sistema de raízes é vital para que permaneçamos firmes em Deus. Lembro-me do processo usado antigamente para o cultivo das árvores que se tornariam nos mastros principais dos navios mercantes e militares. Os grandes construtores de navios selecionavam as árvores localizadas no topo de altas colinas para provavelmente virem a ser o mastro de um navio. Então, eles cortavam todas as árvores que as circundavam e que protegeriam da força do vento as árvores que haviam sido escolhidas. Com o passar dos anos e com os fortes açoites dos ventos contra aquelas árvores, elas cresciam
e tornavam-se mais fortes ainda, até que finalmente estavam suficientemente firmes para serem o mastro principal de um navio. Quando temos um sistema de raízes sólido, também podemos ganhar a força necessária para permanecer firmes, apesar das pressões da vida. Sim, mas como? Como uma mulher pode aproximar-se do coração de Deus? O que podemos fazer para nos colocar numa posição em que Deus possa tornar cada uma de nós numa mulher de notável resistência? Primeiro, desenvolver o hábito de nos aproximarmos de Deus. Só por meio da exposição rotineira e regular à palavra de Deus, você e eu poderemos extrair o alimento de que precisamos para cultivar um coração de fé. Eu sei muito bem como é duro desenvolver esse hábito e como é fácil esquecer e deixar de fazê-lo. Por alguma razão, é comum que eu planeje passar a ter o meu tempo com Deus mais tarde, pensar que poderei fazê-lo daqui a pouco, ou que passarei apenas um dia sem ter esse momento com Deus, mas que estarei com Ele amanhã. Entretanto, tenho aprendido que essas minhas boas intenções não adiantam em muito. É fácil iniciar o meu dia planejando ter o meu tempo silencioso um pouquinho mais tarde, depois de fazer algumas coisinhas pela casa, depois de dar alguns telefonemas, arrumar a cozinha, ligar a lava-louça, arrumar a cama, recolher as roupas do chão e, quase esqueci, esfregar a pia do banheiro. De repente estou correndo e de alguma forma não consigo tempo para a relação mais importante da minha vida, minha relação com Deus. É por isso que preciso ser firme comigo mesma no objetivo de ter um tempo habitual, agendado com Deus, estando ou não com vontade, independente de parecer ou não o melhor uso do meu tempo. Preciso aproximar-me de Deus. Aqui vai uma pergunta para a sua meditação. Se alguém lhe pedisse para descrever o tempo silencioso que você teve na manhã de hoje, o que você diria? Foi exatamente essa a pergunta de Dawson Trotman, fundador do ministério Os Navegantes. Fazia aos homens e mulheres que se inscreviam para o trabalho missionário. Certa vez, ele passou 5 dias entrevistando os candidatos para o serviço missionário internacional. Gastou meia hora com cada um, perguntando especificamente sobre a sua vida devocional. Infelizmente, só uma das 29 pessoas entrevistadas disse que a vida devocional para ela era uma constante em sua rotina, uma fonte de força, orientação e alívio. Enquanto Trotman continuava a sondar aqueles homens e mulheres que planejavam uma vida toda de serviço a Deus, constatou que desde que aquelas pessoas haviam conhecido o Senhor, nunca tinham tido uma vida devocional consistente. Desenvolver o hábito de aproximar-se de Deus definitivamente ajuda a tornar nossa vida devocional o que precisamos que ela seja e o que Deus quer que ela seja.